caminhada. Abra sua Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, quero ler com você versículos 11 a 19. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu quero orar mais uma vez, porque isso é um momento muito importante da nossa vida também, que é quando o nosso coração, nossa alma, nossa mente é exposto à palavra de Deus. É uma batalha. Você pode ter dormido o dia inteiro, mas te dá sono, vários pensamentos começam a se encontrar aí na sua mente para você desviar a atenção, mas eu acredito que Deus está aqui presente, e Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida nessa noite, no nosso coração, na nossa mente. Ele vai firmar os nossos passos, Ele vai trazer revelações, Ele vai proporcionar um encontro sobrenatural com a gente. Olhe comigo. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra ela é fonte de alimento. Por isso eu te peço nessa noite, que o Senhor haja na nossa vida livremente, que o Teu Espírito sopra sobre nossas vidas nessa noite, trazendo vida, removendo mentiras, trazendo um novo tempo, nos enchendo da Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra, uma vez colocada sobre o nosso coração e a nossa mente, cumpra o propósito pelo qual ela é anunciada nessa noite. E à medida que nós vamos sendo ensinados pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar em nosso coração, que ninguém aqui nessa noite saia daqui sem dizer: Deus falou comigo. Eu te peço essa bênção, e te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei quantos de vocês já leram Levítico e o livro de Deuteronômio, mas quando nós lemos esses dois livros, aquela pessoa que talvez não é muito conhecedora da palavra de Deus, pode ter a impressão de que esses dois livros, Levítico e Deuteronômio, são livros muito impiedosos, ou têm conceitos, princípios e decretos impiedosos. Porque quando você lê esses dois livros, você encontra lá leis que aos nossos olhos parecem ser muito duras, mas que não era naquele momento em Israel. Por quê? Porque naquele momento em Israel, Deus estava construindo uma nação. E quando se está construindo uma nação,
os sentimentos pessoais, as necessidades pessoais, elas não são muitas vezes expostas, ou enxergadas, ou evidenciadas. O que está em jogo é a vida de uma nação, a sobrevivência, a formação de uma nação. E quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus ele tem uma preocupação muito grande com nações. Porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai vir buscar os reinos deste mundo. A preocupação de Deus é sempre com nações. Então, quando você chega aqui, no livro de Levítico, no capítulo 13, aqui nos mostra como os leprosos, eles eram tratados aqui nesta época. É evidente que é uma época extremamente rudimentar, não é como a nossa sociedade hoje, que tem bastante tecnologia, que temos bastante medicamentos, uma vasta área de conhecimento, se bem que a gente vê que os nossos líderes estão batendo cabeça no que diz respeito a esse momento de pandemia. Me parece que a nossa crise também, ela não é uma crise apenas de saúde pública, ela é uma crise de liderança. E eu me coloco no meio disso, porque, de certa forma, eu e você, nós temos uma voz no meio dessa sociedade, uma voz de liderança. Mas me parece que nos falta sabedoria para lidar com este momento. Levítico capítulo 13, mostra para a gente então, como é que os leprosos, eles eram tratados. Por exemplo, se uma pessoa descobrisse uma ferida no seu braço, essa pessoa deveria ir se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote iria avaliar aquela ferida. Primeiro o sacerdote iria dizer, olha, você vai precisar ficar em isolamento 7, 14 dias. Depois de 7, 14 dias, a pessoa voltava à presença ali do sacerdote, então o sacerdote iria de novo examinar aquela ferida. Se ele percebesse que naquela ferida ele não havia cicatrizado, mas pelo contrário ela havia crescido, essa pessoa era declarada imunda. Se o sacerdote visse que aquela ferida estava cicatrizando, essa pessoa ela era colocada de novo ao convívio da sociedade. Mas se o sacerdote percebesse que aquela ferida ela estava piorando, que ela estava ficando esbranquiçada, essa pessoa ela era declarada imunda. E essa palavra para a gente hoje soa muito difícil. Você está imundo, você é uma imunda. É uma palavra forte. Mas você precisa entender que era um momento de construção de nação. Eles não tinham aquilo que nós temos hoje em torno de saúde pública. Então eles eram extremamente radical. A primeira coisa que acontecia é que a roupa dessa pessoa era tirada e era queimada. Eram lançados sobre essa pessoa um pano, para que ela pudesse cobrir as feridas, a deformidade que aquela enfermidade estava causando naquela pessoa. Então, um grupo de pessoas ia até a tenda dessa pessoa, queimava todos os móveis, todos os utensílios, queimava todas as ferramentas de trabalho daquela pessoa, e aquela pessoa ela era expulsa daquela comunidade, ela era expulsa dos relacionamentos familiares, ela não podia se relacionar com ninguém. Como eu já disse, obviamente, é uma maneira muito rudimentar de lidar com uma crise, mas a gente sabe que era aquele momento, era o que se tinha para aquele momento. E uma coisa que acontecia, e hoje, como a gente está distante da história, não se dava atenção para o sentimento das pessoas que eram declaradas imundas. Não, simplesmente declarava aquela pessoa imunda e pronto, ela tinha que sair dali, a linguagem popular, tinha que vazar do meio do pessoal, tinha que ficar isolado. Ninguém ia preocupar o que o filho dela ia pensar, o que a esposa, como é que a esposa viveria. Ninguém ia se preocupar com isso. Simplesmente afastava a pessoa da sociedade e isolava ela. Hoje, a gente está distante de tudo isso, distante desses personagens, distante dessa realidade. A gente talvez possa ter uma capacidade melhor de olhar para a alma dessas pessoas que eram declaradas imundas ou leprosas. Você imagina então um abismo existencial. Porque quando uma pessoa recebia um decreto, não um decreto, mas uma sentença como essa, você está imundo, você está com lepra, era uma sentença de morte. Não tinha como voltar atrás. E é raridade, é só por um milagre. Então você imagina o abismo existencial que essas pessoas viviam.
Imagina ser separado de tudo que faz parte da sua vida. Imagina você ser distanciado dos ambientes sociais, dos seus amigos, do seu trabalho. Imagina, você não podia estar perto da sua família, você não podia estar na sua casa. Era uma sensação extrema de abandono, de traição. Tipo assim, puxa, eu ajudei tanto meu parente, eu ajudei tanto ciclano, eu ajudei tanto Beltrano, e agora, nesse momento de maior necessidade minha, eles me expulsam, eles me declaram imundos. E também, o que acontecia? Esses leprosos, essas pessoas declaradas imundas, elas passavam a viver em colônias. O que é isso? Pessoas que tinham a mesma enfermidade. Elas passavam a... Isso tem, inclusive, com o tempo, acabou sendo uma orientação do próprio Deus. Olha, quem for encontrado doente deve ser apartado, deve viver em colônias, em várias colônias de leprosos. Então você imagina isso. A lepra, ou uma pessoa ser declarada imunda, ela não apenas tinha uma condição física, que era a condição da enfermidade, mas ela também tinha condição social e tinha condição emocional. A vida dessa pessoa era completamente impactada e tudo que ela vivia gravitacionava em torno dessa doença dela, dessa declaração, desse estado de uma pessoa leprosa. Isso parece ser extremo para a gente. Mas você acredita que tem muitas pessoas vivendo assim hoje? Elas não estão enfermas com lepra, mas elas estão vivendo um determinado tipo de problema, um determinado tipo de luta, um determinado tipo de crise, e tudo que está em volta dela agora passa a gravitacionar em torno daquele problema, daquela luta, daquela dificuldade. Tem muitas pessoas que, por causa de um pensamento, por causa de um posicionamento, elas acabam se isolando em colônias próprias. Às vezes são sofismas. O que é sofisma? São mentiras que parecem ser verdades. Elas acabam se isolando para poder se distanciar, não se aprofundar em relacionamentos. Veja, é aquele pensamento: deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar sozinho, porque se eu for, vai dar ruim, vai dar problema. Eu vou dar problema, as pessoas vão dar problema para mim. Então, de repente, hoje você está aqui e a sua vida, ela está gravitacionando em torno de uma situação, uma luta, uma dificuldade. E às vezes, porque você está nesse contexto, você acaba se isolando dentro de determinadas colônias, onde tudo na sua vida passa a gravitacionar a partir disso. Às vezes é uma necessidade, às vezes é uma condição do seu ser. Sabe quando você olha para você e você pensa assim: Senhor, eu estou caminhando contigo, nada muda, essas coisas continuam dentro de mim, uma crise, uma condição de ser. Às vezes é uma condição no seu casamento. Meu Deus, já tentei de tudo, esse casamento não melhora, não tem jeito. Às vezes é uma luta, um problema. Tudo passa a gravitacionar em torno disso. Toda a sua vida é uma resposta a essa dor, toda a sua vida é uma resposta a essa condição, toda a sua vida é uma resposta a essa luta. Viver em colônias. Lógico, com quem os leprosos iriam viver? Um leproso não ia chegar para um são e dizer assim: nossa, como você está saudável. Um leproso chega para o outro e diz assim: e aí, meu amigo, como é que você está? Cara, eu estou bem, caiu um dedo aqui meu hoje, mas eu estou bem. Irmão, mas e esse buraco no seu nariz? Parece que aumentou. Sim, aumentou, mas eu estou caminhando. Esse processo de colônias, grupos, é um processo tribal, reconhecido dentro da sociologia. O que acontece é que todos nós estamos procurando relacionamentos que sejam ambientes confortáveis para nós. Ambientes que a gente possa estar naquele lugar de forma tranquila, sem que ninguém nos perturbe. Às vezes nós procuramos esse ambiente objetivamente ou subjetivamente.
Às vezes você faz escolhas por esses ambientes e você nem sabe que você está fazendo escolha por esse ambiente, mas você está fazendo porque você está buscando conforto. Mas Deus diz para nós hoje, nessa noite, cuidado com as colônias, cuidado com tudo aquilo que te faz sentir confortável, cuidado quando você se sente confortável com a falta, cuidado quando você se sente confortável com um casamento não bem organizado, cuidado quando você se sente confortável com uma vida espiritual não muito firme. Cuidado com a sedução da coletividade. Vou te dar 2 exemplos. Você faz parte do seu grupo de WhatsApp da empresa, 50, 100, 200 pessoas participando. Você é uma pessoa que luta para viver em fé, uma vida de santidade, mas porque você está naquele grupo, 50, 100 pessoas, você sempre encontra um engraçadinho lá que publica uma imagem erotizada. Então, no primeiro momento, você olha aquela imagem e diz: está amarrado. Exclui rapidamente. Mas depois repetem a imagem, e vem outra, e daqui a pouco você já começa a esticar o olho, e daqui a pouco você já começa a prestar atenção, e daqui a pouco aquilo já torna para você uma condição normal. É a sedução da coletividade. Aliás, se eu não comentar essa foto que publicaram aqui, como é que eu vou ficar com os meus colegas na empresa? Como é que eu vou ser visto por aquele grupo que eu faço parte? É como o pai que vai no campo de futebol, ele não fala palavrão, ele não xinga a mãe do juiz, mas quando ele está ali na arquibancada, está assistindo o jogo, ele, por causa desse efeito da coletividade, da sedução da coletividade, ele acaba xingando palavrão, xingando a mãe do juiz com o filho perto. Cuidado com a sedução da coletividade. Cuidado para você não começar a sentir que é aceitável as coisas que são inaceitáveis. Cuidado. Nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidade com a nossa fé. Nós temos responsabilidade com a nossa moralidade. Nós temos responsabilidade com as nossas feridas. Quando você comete um erro e você se sente confortável com aquilo, quando você peca e aquilo já não te desperta mais um temor diante de Deus, cuidado. Então esses leprosos tinham esse nível de naturalidade, eles agiam com naturalidade por estar naquela condição. Conversar sobre a dor dele, sobre a doença dele, ficou natural. É como quando aquelas pessoas que fazem parte de determinados grupos, por exemplo, tem pessoas que fazem parte de grupos de mães que perderam seus filhos quando eram pequenininhos. Tem pessoas que fazem parte de grupos de, sei lá, eu não estou falando que fazer parte dessas coisas, desses ambientes são errados, eu não estou falando isso, não confunda isso. O que Deus está falando com a gente é para a gente tomar cuidado, para a gente não participar de ambientes em que esses ambientes reforçam nossa dor, onde a gente fica falando da nossa dor, onde um leproso olha para o outro e começa a falar: teu pé está bem, seus dedos caíram, seu nariz está ok. É só disso. A vida passa a gravitacionar em torno dessa queixa, dessa falta, dessa dificuldade, dessa luta. Quando eu era pequeno, devia ter mais ou menos uns 14, mais ou menos, 15 anos. Isso faz bastante tempo. Graças a Deus. E eu me lembro que desde pequeno eu não sei porquê, aprendi a conviver melhor com os mais velhos. Sempre fiz amizade com pessoas mais velhas do que eu. Isso era muito natural. E uma outra coisa que era muito natural na minha vida era me relacionar com gente mais rica do que eu. Eu era um garoto pobre, morava numa periferia, 14 anos de idade. E uma das coisas que meu pai e minha mãe sempre falavam para mim, falava assim: Cláudio, não anda com essas pessoas porque esse não é o seu lugar. Não ande com essas pessoas porque isso não é o seu lugar. Os meus pais, na sua boa vontade, eles estavam querendo me proteger, dizendo: Cláudio,
o ambiente que você está convivendo, de pessoas mais ricas que você, não é um ambiente para você estar. Eu entendo hoje que meu pai e minha mãe, eles estavam querendo proteger minha vida. Mas ao mesmo tempo, por falta de sabedoria, eles estavam impedindo que eu crescesse. Nós tínhamos acabado de casar, eu e Neise, recém-casado. Nós morávamos numa casa que não tinha, era num assoalho. As paredes da nossa casa não eram rebocadas. Tudo por fazer. E nós recebemos a nossa casa, o vice-prefeito da nossa cidade. Deus sempre nos deu a oportunidade de estar com pessoas que eram mais ricas, mais inteligentes, mais influentes que a gente. Mas uma coisa que desenvolveu no meu coração por causa da fala do meu pai: Cláudio, esse não é o lugar para você estar, é raiva de quem era mais próspero do que eu. Eu ficava aborrecido com pessoas, porque eu tinha a ideia de que aquelas pessoas, elas tinham uma condição melhor de vida do que eu, porque elas tinham tirado a minha parte. Eu achava que aquelas pessoas que tinham uma vida melhor do que eu, elas tinham me roubado de mim a oportunidade. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que o meu lugar não era para estar com pessoas bem-sucedidas. Meu lugar não era para estar com pessoas ricas. Meu lugar não era para estar com pessoas importantes. Só que isso é um problema. Porque se Deus quer se Deus quer fazer a gente avançar, Deus sempre vai te colocar perto de pessoas que é melhor do que você. Deus sempre vai colocar você perto de pessoas que a sua riqueza, ou aquilo que você tem, é pequeno perto do que ela tem. Deus vai colocar você perto de pessoas que são mais inteligentes que você. Você vai olhar para a sua capacidade intelectual e você vai dizer: eu sou uma mosquinha perto da inteligência dessa pessoa. Mas por que Deus coloca você nesses ambientes? E por que Deus coloca você junto com essas pessoas? Porque Deus quer que você cresça. Deus quer esticar você. Deus quer que você enxergue que existe um horizonte muito maior do que essa colônia que você está vivendo. Sabe? Então, se tem uma pessoa que corrige você, a maneira de você falar. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei numa empresa de calçado, eu fazia calçados. A empresa que eu trabalhava fazia calçados. Eu era um funcionário que fazia calçados, né? E lá tinha um rapaz chamado Pereira. Eu falava muito errado naquela época, mas muito errado. E o Pereira, ele tirava sarro de mim no meio de toda a turma do meu trabalho. Eu ficava envergonhado, eu ficava aborrecido. Mas a provocação daquele cara me fez corrigir o meu vocabulário. Deus vai colocar você, presta atenção nisso, Deus vai colocar você perto de pessoas em que o seu nível intelectual parece ser muito pequeno. Deus vai colocar você perto de pessoas que são tão ricas que você vai parecer que você não tem nada perto delas. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer esticar você. Deus quer fazer com que você saia dentro dessa colônia que você foi colocado, ou que você escolheu estar. Eu quero declarar isso na sua vida nessa noite. Deus vai colocar você perto de pessoas inconvenientes para o seu estado, para que você possa ultrapassar o estado daquela pessoa. Deus vai colocar você diante de gente que vai esticar, que vão esticar você, vai fazer você crescer. Deus não quer deixar você em ambientes onde você fica lambendo a ferida um do outro. Está vendo o que aconteceu comigo? Ah, coitadinho de você. Nossa, a gente sofre do mesmo trauma, né? Nossa, como nós sofremos, como é uma vida difícil. Não. Deus quer colocar você em ambientes onde as pessoas estão olhando para o futuro. Onde as pessoas estão olhando para as promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida amanhã, daqui a pouco. Deus quer colocar você em ambiente de pessoas que vão levar você para o futuro que Deus já planejou para a sua vida. E existem alguns princípios muito importantes aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Quero compartilhar isso com você nessa noite. Primeiro, entenda que um clamor pode mudar uma posição espiritual. Um clamor pode mudar uma posição espiritual. O texto está aí. Os leprosos viram Jesus passando de longe e eles começaram a gritar: Mestre Jesus, tem piedade, tem misericórdia de nós. E é interessante que a Bíblia faz uma correlação
desses leprosos com Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, ele era o centro financeiro, Jerusalém era o centro espiritual, Jerusalém era o centro de negociação. E eles, uma vez declarados imundos, eles não podiam entrar na cidade, eles não podiam participar do ambiente político, eles não podiam nem sequer ser ensinados na sinagoga. Porque se alguém naquela época quisesse ser ensinado, ouvir a palavra de Deus, ter o seu coração movido com uma música, eles precisavam ir na sinagoga. Mas agora eles não podiam, eles não tinham a Bíblia, a Torá na mão deles, tinha que ser lido por um escriba ou um sacerdote. Só eles tinham autorização para ler a Torá. Se eles quisessem ter o seu coração com a fé aumentada, eles não podiam ir até a sinagoga, eles não tinham como louvar a Deus, ter o seu coração movido ali e ser inspirado por canções, não podia. Mas a Bíblia diz que eles ouviram que Jesus estava passando, e eles começaram a gritar. Irmão, um clamor pode mudar a sua vida. Um clamor pode mudar a sua vida. Um clamor pode mudar a sua posição espiritual. Será que tem alguém aqui nessa noite compreendendo essa palavra? Eles chegaram a um ponto que eles disseram assim: minha vida tem que mudar, ou eu vou acabar morrendo de lepra. Eles chegaram a um ponto de decisão, e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nessa noite, algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, têm um grito entalado aqui na garganta e não conseguem soltar. Seja por orgulho, seja por vaidade, eu não quero gritar, eu não quero pedir socorro. Aqueles homens gritaram, eles clamaram, eles fizeram barulho. E às vezes você está aí sofrendo, mas você não consegue abrir a sua boca para dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia da minha família. Deus, tem misericórdia da minha empresa. Deus, tem misericórdia de mim. Você não tem coragem. O orgulho está falando mais alto. Por isso que esse grito está entalado aí na sua garganta. Essa é uma noite, meu amigo, para você soltar o seu grito: Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Você não pode continuar com o casamento do jeito que você está e deixar as coisas desse jeito, sem você gritar: tem misericórdia. Você não pode ficar lidando com a situação do seu filho, da sua filha, nessa condição, sem você gritar: Senhor, tem misericórdia. Não pode. Há um texto em Isaías que ele é tremendo. Isaías 42, versículo 22, Deus está dizendo para o povo dele: mas este é um povo roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos em cárceres. São postos por presas, e ninguém há que os livre. Por despojo, ninguém diz: restitui. Deus está dizendo: esse povo está sendo maltratado, roubado, saqueado, e eles estão aceitando tudo. Ninguém diz: Senhor, me restitui. Senhor, tem misericórdia. Sabe, uma das coisas que Deus mais odeia é a passividade. Você deve se lembrar do texto lá de Apocalipse, né? Tem que ser frio ou morno, ou crer ou descrer. Mas aquele negócio de estar assim, morno, a Bíblia diz que Deus vomita. Deus diz: não há ninguém em Israel que levante a voz e diz: restitui, Senhor. Essa é uma nação que o Senhor escolheu. Nós temos palavras dos nossos pais anteriores que o Senhor ia nos abençoar. Ninguém aceitou. Hoje é dia de você se levantar, meu amigo, e dizer: hoje é a minha hora, hoje é o meu dia, esse é o meu momento. Eu escolho mudar, eu escolho ter uma interação com Deus, eu escolho ter uma interação com o Espírito Santo de Deus. Irmão, eu estou sentindo que há algo poderoso nesse dia aqui. Se você não abraçar isso, eu não sei quando é que você vai ter outra oportunidade. Os leprosos gritaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Solta esse grito que está entalado na sua garganta.
Você está vivendo sofrendo, colocando panos sobre a sua ferida, porque o resto já foi tudo queimado, e você não quer mostrar as suas feridas. Você não quer dizer, ó, avalia aqui para mim, Deus, avalia minhas feridas. Segundo princípio, a maioria dos milagres de Deus está escondido nos processos. Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Então, você lembra quem foi que condenou eles, dizendo que eles estavam imundos? Foram os sacerdotes. Então você imagina na cabeça destes homens, agora curados, Jesus dizendo para ele, vai mostrar-se para os sacerdotes. Eles poderiam dizer para Deus, Jesus, não faz assim comigo não, você quer que eu vá lá de novo nos caras? Cura aqui como o Senhor curou o cego Bartimeu, cura aqui, Senhor, uma palavra do Senhor, eu já estou pronto, mas o Senhor quer que eu vá até os sacerdotes para que eles me declarem curados? Eles não ficaram questionando com Jesus. A Bíblia diz que simplesmente eles saíram dali e estavam indo para se apresentar para o sacerdote. No caminho, eles foram curados. Então não adianta você ficar tampando as suas feridas com peneira, como se diz, né? Tampar o sol com peneira. Não adianta. Ou você mostra a sua ferida de uma vez para você ser curado, ou essa lepra ela vai continuar crescendo aí, e isso vai derrotar você, isso vai acabar contigo. Mas sabe, essa era a cultura dos leprosos, viver cobertos por panos, não mostrar as imperfeições, não mostrar a putrefação da carne, não demonstrar as falhas. Mas Jesus diz, ei, meninos, o seu milagre está em você mostrar as suas feridas. Talvez nós pudéssemos enxergar isso aqui do ponto de vista bíblico, que diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Você lembra disso? Vai mostrar aos sacerdotes. Vai mostrar aos sacerdotes, isso é um convite à autenticidade. Vai mostrar-se ao sacerdote, isso é um convite à transparência, à verdade. Sabe, é muito difícil é desafiador a gente andar debaixo de uma palavra, mesmo que aquela palavra não tenha cumprido nossa vida ainda. É muito difícil. Você deve se lembrar da história de Abraão. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Sabe quantos anos demorou para essa palavra se cumprir na vida dele? 12 anos. É desafiador você abraçar uma palavra que Deus te dá, e você viver ali com ela, seja aonde você estiver, em que condição você estiver, ficar firme naquela palavra. E é isso que Deus está falando para você hoje. Agarre essa palavra, fique firme com ela, porque enquanto você está caminhando por fé, enquanto você está fazendo a sua caminhada, Deus vai estar encontrando você com o milagre dele. Por que Jesus mandou ele se apresentar para os sacerdotes? Isso tem uma explicação bíblica, teológica, e também uma explicação lógica. Naquele tempo, as pessoas doentes por lepra só seriam aceitas quando um sacerdote declarava aquela pessoa limpa. E olha como é importante essa questão de declarações. Declarações são muito importantes. Jesus, o Filho de Deus, viveu aqui na terra. Ele precisou de uma declaração social e de uma declaração familiar. Quando ele vai ao encontro de João, o Batista, João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é uma declaração social. Quando ele está sendo batizado, depois que ele é batizado, a Bíblia diz que se ouve do céu uma voz que diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, alegria, satisfação. Aqui ele tem uma declaração da família, do Pai. Uma declaração social, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e uma declaração da família, esse é o meu Filho amado. Ouça bem, declarações são importantes, e para a gente que faz parte de família, isso é muito, muito importante. E eu quero chamar a atenção dos pais aqui nessa noite, porque de repente você não está afirmando seus filhos.
O filho é hiperativo, você logo bota apelido nele. Você toca remédio no cara. Você não tem paciência para cuidar. Você não tem paciência para poder moldar aquele coração. Na minha época, na nossa época, o remédio que tinha para filhos hiperativos se chamava Havaiana. Você lembra desse remédio, Djalma? Desculpa aí, Djalma. Eu acho que você não passou por esse processo, não. Você é uma gente boa. Só eu que passei. Mamãe era rigorosa com cumprimento 3 vezes ao dia. Você tem que celebrar os avanços do seu filho. Você tem que dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Se os seus filhos tiverem afirmação de vocês, quando eles estiverem na sociedade, quando estiverem na faculdade, quando estiverem nas tribos deles, porque não tem jeito, vivemos por tribo, por colônias, quando eles estiverem lá, eles não vão se juntar a coisa ruim, buscando a afirmação da sua identidade, porque você, como pai, como mãe, já os afirmou, eles já são aceitos. Entenda como isso é importante. Então a Bíblia diz que Jesus mandou ele se apresentar aos sacerdotes. E por que aos sacerdotes? Sacerdotes não eram homens de milagre. Sacerdotes eram homens de sacramento. Tem aquela série que está sendo divulgada hoje, mais de 63 milhões de pessoas têm assistido os episódios, os escolhidos. Eu estava assistindo essa semana o episódio onde Jesus, onde Maria Madalena ela está possuída por demônios e chega Nicodemos, o grande mestre da lei na cidade, e os religiosos daquele lugar falam assim: Nicodemos, tem uma pessoa aqui que você precisa ir lá para poder tirar o demônio dele e dela. E Nicodemos vai lá apenas fazer o sacramento. O demônio olha para Nicodemos e diz assim: não é com você que isso vai ser resolvido, pode ir embora. Nicodemos fica desajeitado com aquilo. Lá mostra que ele começa a estudar. A mulher dele fala assim: ei, por que você está perdendo tempo com isso? Daqui a pouco ele ouve que a mulher está curada. Por que a mulher está curada? Porque ela se encontrou com Jesus. Jesus só olhou para ela, foi o que bastou. Então os sacerdotes, eles eram homens de sacramentos, eles não eram homens de milagre. E lá em Levítico, Números, capítulo 19, esse texto é pouco conhecido. Lá Deus dá a descrição de como é que uma pessoa se tornaria limpo. Lá diz assim que uma pessoa, para se tornar limpo, eles tinham que encontrar uma novilha vermelha, sacrificar essa novilha, pegar a cinza dessa novilha, juntar com água e aspergir sobre a pessoa. Então, qualquer leproso, para ser declarado limpo, puro, o sacerdote tinha que pegar essa água com a cinza da novilha vermelha. E é interessante que em Israel se sacrificava apenas ovelhas e macho, não era fêmeas. Mas aqui tem essa descrição raríssima. Tinha que ser uma novilha vermelha. Só para você ter uma ideia, desde essa lei até o nascimento de Jesus, houveram apenas 9 novilhas vermelhas. Nessa época dos leprosos ainda tinha o pozinho da novilha vermelha. Em 2018, Israel divulgou que nasceu uma novilha vermelha. Estou falando novilha porque ela já está crescida, mas era uma bezerra. E eles prepararam tudo para inaugurar o templo. Mas eles precisavam agora da novilha. Estou falando de atualidade. Para poder consagrar os sacerdotes, consagrar os utensílios de dentro do templo, o candelabro. Se você procurar no Google, você vai encontrar isso com muita facilidade. Você consegue inclusive visualizar as fotos das peças que vão compor o templo. Mas eles precisavam que nascesse uma novilha vermelha para sacrificar, queimar, pegar o pó, juntar com água e esborrifar sobre elas, sobre esses utensílios, sobre o sacerdote, para eles iniciarem o novo templo que vai ser reconstruído. Eles não sabem que a novilha vermelha já veio, chamado Jesus. É ela, é Ele, Jesus, que nos torna limpo. É Ele, Jesus, que nos faz inclusive ser sacerdotes. É Ele, eles não sabem disso ainda. Então, eles tinham que ir até o sacerdote, para o sacerdote declarar ele limpo.
e no caminho ele é curado. Irmão, continua caminhando, não desiste, não pare. E aqui vem um outro princípio: quem tem promessa continua caminhando. Apesar das suas dificuldades, continue caminhando. Nós precisamos continuar caminhando por fé, em fé. Nós não somos completos ainda. Nós não estamos completos ainda. Mas enquanto nós estamos caminhando, Deus está nos aperfeiçoando. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Às vezes você está dizendo: Deus, eu quero te servir, mas me mude. Enquanto o Senhor não me mudar, eu não vou te servir. Deus está dizendo para você hoje: me sirva, porque eu vou mudando enquanto você está me servindo. De repente você diz: Senhor, eu preciso mudar de qualquer jeito, muda. Deus está dizendo para você: filho, filha, continue caminhando. É na caminhada que eu vou libertar você. É na caminhada que eu vou realizar milagres na sua vida. O que eu acho impressionante é que esses homens, 10 leprosos, eu fico imaginando, né, como é que eles estavam, né, quais eram as condições físicas deles. Mas eu imagino que eles estavam andando mancando, sem dedo, nariz comido, boca comida. Mas eles estavam andando, estavam indo mostrar-se ao sacerdote. E às vezes na nossa vida, tudo que nós precisamos é continuar caminhando. Continue caminhando. Eu estava vendo uma entrevista da mulher daquele ator que fez o filme Pantera Negra. Ele morreu recentemente, aos 43 anos de idade, um câncer de colo, grau 4. A mulher dele dizia que ele ia fazer as gravações desse filme com dor. Você percebeu com dor em algum momento? Viu os movimentos que ele faz no filme? Esse homem era um homem de igreja, frequentava a igreja, tinha um pequeno grupo na casa dele. Lá nos Estados Unidos é difícil chamar de célula, porque você sabe, né? O problema é que dá isso, né? Tinha um pequeno grupo na casa dele. Ele era um homem de igreja, todo mundo estava na igreja, ele, sua família. Ia fazer as gravações com dor. E às vezes você está aí com um desconforto intestinal. E você já quer parar. Imagina um negócio desse. Deus está dizendo para você, meu filho, que a sua vitória está na constância. Sua vitória está em você ser obediente. Sua vitória está em você não parar de caminhar. Não é uma questão de ser perfeito, mas continuar caminhando diante do Senhor. Não é uma questão do seu casamento, sua família ser perfeita, mas é você estar caminhando. É você estar avançando. Você pode olhar para a sua vida e ver algumas incoerências. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas você continua caminhando porque você tem uma promessa. Deus está dizendo para você nessa noite: eu sei que o seu desafio é grande, mas é possível você vencer. Deus está dizendo para você: eu sei que eu te chamei. É possível você continuar caminhando. Deus está dizendo: eu prometi para você. Você precisa continuar caminhando. É possível. Jesus mesmo olhou para aquela multidão e disse que eles andavam sobrecarregados. Deus conhece o fardo que nós carregamos. E é por isso que Ele propôs trocar o nosso fardo pesado pelo fardo dele, chamado fardo leve. Irmãos, o poder está na constância. Continue caminhando, continue caminhando. Existem pessoas aqui que estão tentadas a parar. Deus, não aconteceu isso na minha vida, eu não sinto nada. Não, isso é a armadilha de Satanás. É a armadilha de Satanás quando Satanás joga na sua cara as suas culpas. É uma armadilha de Satanás quando Satanás joga na sua cara as suas falhas. Essa é a maior estratégia de Satanás: jogar a sua imoralidade na sua cara. Porque isso faz você sentir menos merecedor da graça. Isso faz você se sentir culpado ao ponto que você diz: eu vou parar, não vou continuar nessa jornada não. Mas se você quer alcançar a vitória, você tem que continuar caminhando. Quarto, em algum lugar da sua jornada, Deus vai chegar com a providência. Você ouviu isso? Em algum lugar da sua jornada, Deus vai chegar com a providência. É você que decide, mas é Deus quem realiza o milagre. Você decide: eu vou permanecer. Você decide: eu vou continuar caminhando. E Deus decide quando é que Ele vai fazer o milagre, quando é que Ele vai te visitar, quando é que Deus vai curar a sua história de vez.
quando é que Deus vai curar o seu casamento, quando é que Deus vai tratar suas emoções definitivamente. Tudo que eu preciso fazer, tudo que você precisa fazer, é continuar sendo obediente. É difícil, mas é poderoso ser obediente, porque em algum lugar da sua jornada, você vai se encontrar com milagres de Deus. Quinto, avivamento pessoal depende da revelação que você percebe. Avivamento pessoal depende da revelação que você percebe. Então você veja aqui que no texto que os 10 estavam caminhando, indo se apresentar para o sacerdote, mas um deles olhou para a pele e viu que ele estava curado. Um deles percebeu. Os 9 foram obedientes, mas um foi desobediente. O que ele fez? Ele foi buscar aquele que havia curado ele. 9, manteve o protocolo. Eu vou me apresentar ao sacerdote. Eu preciso ser inserido novamente à sociedade. Isso é importante para mim. Eu preciso fazer parte dessa outra colônia. Mas um dele entrou num drama terrível. Eu estou curado. E eu preciso encontrar aquele que me curou, porque eu acredito. Olha a revelação que esse homem teve. Ele teve a revelação de que Jesus era um sacerdote mais poderoso do que os sacerdotes do templo. Isso é poderoso demais. Porque às vezes a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor e a gente acha isso tão natural, tão normal. Não, eu tenho que cumprir o protocolo. Não, isso se chama religiosidade. Tem muita gente religiosa querendo cumprir os protocolos, mas não está conversando com a esposa. Tem muita gente religiosa querendo cumprir tudo direitinho ali os protocolos, mas não está conversando com a mãe, com o pai, com o irmão. Há um pano sobre a sua sujeira, há um pano sobre as suas falhas. Um disse assim: eu conheço a velha aliança, mas eu preciso participar da nova aliança que Jesus tem para mim. Um disse assim: eu conheço o odre velho, mas eu quero experimentar do odre novo. Eu conheço o vinho velho, mas eu quero o vinho novo, uma revelação nova. 9 indo para um lado, 9 indo buscar os padrões religiosos, 9 buscando uma condição espiritual aceitável, mas somente um, vivendo no trilho da revelação. Estava com a mente aberta, estava com o coração aberto. São essas pessoas que levantam a mão e se derramam diante do Senhor. Não tem medo de chorar, não tem medo de gritar, não tem medo de fazer uma oração alta. Não tem medo. Sexto, gratidão tem a ver com paixão. Então a Bíblia diz aqui que esse homem chega diante de Jesus e ele se joga diante de Jesus, aos pés de Jesus. Esse é um convite muito significativo para nós nessa noite, nos jogarmos aos pés de Jesus. Tem que ter muita paixão, tem que ter muita vontade, tem que estar com o coração aquecido, para tornar uma celebração dessa, não como uma celebração corriqueira, mas é dizer: Deus, oh Deus, o Senhor está falando uns negócios importantes para mim, eu estou sendo meio que sacudido aqui, minhas feridas estão sendo expostas. Alguém contou da minha vida para o pastor? Não, ninguém contou, ninguém falou nada sobre você. Aliás, quando falar eu não vou acreditar, porque eu não acredito que você anda nessas condições. Eu não acredito que um filho e uma filha de Deus ande nessas condições. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. A Bíblia faz questão de dizer que este é um samaritano. O que quer dizer isso? Não é uma pessoa que cresceu na igreja, não nasceu na igreja. Era um estrangeiro, não era nem um israelita. Jesus diz: cadê os outros 9? Somente esse estrangeiro. E depois a Bíblia revela que ele era samaritano. Samaritano forrozeiro. Estava todo final de semana lá ralando o bucho. Mas ele descobriu uma revelação da parte de Deus e disse: eu preciso ir até Jesus. Mas os outros religiosos que conheciam o sacramento todo, não. Resolva nessa noite voltar-se para Jesus. Resolva nessa noite entregar sua vida para Jesus.
Resolva nessa noite ter revelações diárias. Só tem um que pode manter você limpo. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só um. Para terminar, somente aquele que reconhece Jesus como fonte de transformação é que vai provar a obra completa que ele tem. Jesus termina esse encontro no ápice. Melhor coisa que poderia acontecer. Jesus olha para este homem e diz assim: levante-se. Deus está dando essa palavra para você aqui nessa noite. Levante-se. O que tem parado você? O que tem feito você desistir de caminhar? Suas imperfeições? Seus pecados? Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Somente aquele que reconhece Jesus como fonte de transformação é que vai experimentar uma obra completa da parte dele. Volte para a fonte hoje. Volte para Jesus. Firme os seus passos em Jesus. Volte para o lugar onde você jamais deveria ter saído. Volte para esse lugar de quebrantamento. Talvez você tenha ficado tão sofisticado, tão cheio de conhecimento, você é entendido das coisas religiosas que você esqueceu das coisas simples de Jesus, do primeiro amor, do avivamento que você tinha, do fogo no altar que tinha. Você está preocupado com as rotinas. Deus está dizendo para você: volte hoje, volte a ser aquela pessoa apaixonada por Jesus que você era. O que foi que aconteceu com você? Você sabe que o altar é o Senhor, né? E que nós somos o sacrifício. Só que é um sacrifício vivo. Nós escolhemos estar no altar. E eu espero que você escolha nessa noite dizer: Deus, eu vou permanecer no altar. Como diz aquela canção: pode queimar, pode purificar, pode fazer a tua obra em mim, pode completar a tua obra, porque eu não vou sair daqui enquanto a obra não for completa. É caminhar por fé.